Se meus cálculos estão corretos, atingindo 88 milhas ou 140 quilômetros por hora, vai ver uma coisa muito séria. Olha só, olha só! O que foi que eu disse, garoto? 88 milhas por hora! A última etapa dessa transição, dessa longa transição entre a filosofia antiga e a filosofia medieval, entre a filosofia medieval e a filosofia moderna, a última etapa para a gente falar, para entender o que os filósofos da modernidade estão falando, é o processo da revolução científica. A revolução científica é um processo histórico e filosófico e cultural e científico, evidentemente, que começa ali no finalzinho do Renascimento, a partir das possibilidades que o Renascimento abriu para a filosofia europeia e que deu novos rumos para a filosofia, que levou aquilo que a gente chama então a Revolução Científica. Vamos entender o que é isso, que é a volta da ciência ou a consolidação da ciência como processo de aquisição de conhecimento. E não só a valorização da ciência como a fonte do conhecimento, como o desenvolvimento dos métodos para a ciência. Vamos lembrar daquele mapa do universo, que era o modelo aristotélico ptolomaico, que veio desde lá da antiguidade, que era um modelo geocêntrico, a Terra está no centro do universo, o universo ele é finito, ele tem terra, água, ar, fogo, éter, estrelas, firmamento e acaba. E isso era defendido ferrenhamente pela igreja. Esse é o mapa do universo, ninguém pode questionar isso, porque Deus fez isso. Lembra, Deus é a autoridade do conhecimento e a igreja, por ser a representante de Deus na Terra, é quem afirma o que é verdadeiro e o que é falso. Para a gente ter uma ideia, um exemplo, Giordano Bruno, um astrônomo lá no século XVI, 1500 e tanto, questionou esse modelo. O que a igreja fez com ele? Colocou na fogueira. Não pode ir contra a autoridade da igreja, não pode duvidar que Deus fez o universo dessa maneira. Então a revolução científica é um processo, inclusive, para tirar da igreja a autoridade de dizer o que é verdadeiro e o que é falso e deixar de volta nas mãos dos seres humanos, dos cientistas, dos pesquisadores. Vamos lembrar também, como a gente viu na aula anterior, que o Renascimento foi possibilitado pelo contato que os europeus retomaram com os povos do Oriente Médio. E quando eles chegaram lá, eles perceberam que os árabes tinham desenvolvido bastante a ciência, muito mais do que eles mesmos tinham desenvolvido nos seus longos séculos de feudalismo. Eles descobriram que haviam casas do saber. Lá em Bagdá eram espaços, bibliotecas enormes, onde as pessoas podiam consultar o conhecimento acumulado do Oriente, mundo árabe, do mundo do Oriente Médio, que é como a gente chama hoje. Os árabes tinham desenvolvido bastante a matemática, a álgebra. Eles inventaram o número zero. Os europeus não usaram o número zero até a metade da Idade Média, final da Idade Média, e complicava demais o desenvolvimento de suas contas, seus cálculos. Eles inventaram, os árabes, o sistema de décimos. Então a gente conta até 10, depois a gente duplica 20, multiplica por 10, 100, daí por diante. A gente usa esse sistema de décimos porque a gente usa números indo-arábicos. Então a grafia do 1, do 2, do 3, do 4 não tem origem europeia, tem origem indo-arábica. Eles tinham desenvolvido a física, desenvolveram lentes, a ótica, eles tinham lunetas, telescópios, coisas que os europeus nem imaginavam que era possível fazer. Desenvolveram hidrostática, mecânica, eles inventaram o hospital, que é um lugar para onde você leva os doentes, tem vários tipos de
cientistas lá dentro, de vários ramos da medicina, desenvolveram a farmácia com os elixires, tratamentos farmacêuticos. Então, o mundo árabe era muito mais desenvolvido cientificamente, culturalmente, do que a Europa da Idade Média. E aí os europeus começaram a saquear as coisas, levar para a Europa e desenvolver a partir dos seus interesses. Justamente por conta também do renascimento comercial e da mercantilização desses conhecimentos que existiam lá no mundo árabe. Então isso é um ponto importante, porque sem a ciência árabe, a renovação científica que a Europa acaba tendo não seria possível. Então a gente nem estaria hoje aqui falando pela internet, conversando por satélite e daí por diante. E como eu tinha falado também sobre o Renascimento, e teve aquele resgate da cultura grega clássica, mas nem tudo dava para manter. Então, por exemplo, o modelo do Aristóteles não era mais sustentável. Não dava para continuar falando que a Terra estava parada no centro e tudo girava ao redor da Terra até o firmamento. Por que não dava? Porque, graças às observações com a luneta, com essas possibilidades técnicas que vieram do mundo árabe, o movimento não era exatamente aquele descrito no modelo geocêntrico aristotélico ptolomaico. E os navegadores da Europa, eles se guiavam pelo movimento da estrela. E conforme era do interesse comercial fazer navegações maiores, mais longas, era preciso conhecer melhor o movimento das estrelas para eles poderem se guiar pelas estrelas em alto mar. E aí eles começam a perceber que não está dando certo, não está casando o modelo geocêntrico do Aristóteles, aristotélico ptolomaico, com o que a gente está vendo aqui com os novos instrumentos técnicos. Então não dá. Uma coisa é resgatar os conhecimentos do Aristóteles, outra coisa é manter tudo. Não dá para manter esse modelo. Mesmo assim, a Igreja, como fonte de autoridade e que tinha defendido aquilo por muitos e muitos séculos, eles falaram: olha, não adianta. Não vai falar que não é assim, porque é assim sim. Deus fez dessa maneira. Se a gente está vendo o Sol passar em torno da Terra, a Lua passar em torno da Terra, então porque a Terra está parada e o Sol está em movimento, a Lua está em movimento. A gente precisa salvar os fenômenos. A gente está vendo isso, Deus faz a gente ver as coisas assim, então as coisas são assim. Deus não está nos enganando. Então esse processo é o que é conhecido como salvar os fenômenos. A gente está vendo assim é porque as coisas são assim, não pode ser questionado. E lá no século XIII, então no comecinho do Renascimento, já a partir das cruzadas e de contato com esses equipamentos que vinham do mundo árabe, o Afonso de Castela, que era um rei lá na Espanha, no que hoje é a Espanha, ele patrocinava essas investigações astronômicas. Ele falou: está muito complicado manter os fenômenos tal qual a igreja quer. Se Deus tivesse perguntado para mim como fazer o universo, eu falava: Deus, faz um pouco mais fácil, porque para a gente manter isso está muito complicado. Então é só uma primeira recadinho lá no século XIII de que talvez a gente tenha que olhar as coisas de outra forma. Ninguém estava indo contra a igreja, mas poxa, será que Deus faria uma coisa tão complicada assim mesmo, em toda a sua sabedoria? Ele não faria um universo mais simples, mais compreensível? Passou alguns séculos, lá no século XV para o século XVI, a gente tem esse astrônomo muito importante que é o Nicolau Copérnico. E aí o Nicolau Copérnico é quem vai trazer o modelo heliocêntrico. O que o modelo heliocêntrico diz? Não é a Terra que está no centro do sistema, é o Sol. A Terra está girando em torno do Sol. E a gente tem a ilusão de que o Sol está em movimento em torno da Terra. Então a gente precisa ver de outra forma os fenômenos celestes. Essa possibilidade de mudar a perspectiva de como olhar para os fenômenos, para o Sol, para o céu, para a Lua, para as estrelas, é conhecido como a Revolução Copernicana, porque ele muda todo o jeito de olhar para o mundo e para o universo e falar que a Terra não está no centro mais do sistema. É lógico que ele estava com muito medo da fogueira, não queria morrer queimado como Giordano Bruno, então ele falou: gente, é só uma hipótese. Eu não estou falando que a Terra está de fato se movendo, mas é um jeito da gente falar do que está acontecendo que vai ajudar a gente a fazer cálculos mais simples, como queria o Afonso de Castela, e mais corretos, como também queriam os navegadores, os comerciantes, para poder se guiar melhor seguindo as estrelas.
Então ele teve esse cuidado de falar, não é que a Terra está se movendo, é que eu estou criando uma hipótese para ajudar nos nossos cálculos. Mas fica frio aí, fica tranquila a igreja, a Terra não está se movendo não. É só uma hipótese científica. Pode salvar o fenômeno, a gente continua vendo o Sol se mover pelo céu. E a própria palavra revolução, naquela época, não tinha o sentido que tem hoje, que é muito mais político, né? Que é mudar todo um sistema de um país, de um povo. Revolução é uma palavra que descreve o movimento dos corpos celestes. Então, o Sol tem uma revolução de 24 horas, ele leva 24 horas para passar pelo mesmo ponto. A Lua tem a sua revolução, que dura uma semana a cada fase da Lua. As estrelas têm revoluções muito mais longas. E aí ele fala, a revolução das esferas celestes vai ser mais bem calculada se a gente considerar, por hipótese, que a Terra não está parada, e sim o Sol. Aí nós vamos acertar melhor os cálculos. E aí ele, para poder publicar isso, ele escreve uma carta para o Papa e fala, olha, é um absurdo que a Terra esteja se movendo, mas eu aceitei como hipótese para a gente poder melhorar os cálculos. E aí alguém escreve o prefácio, é um teólogo, e esse cara sacou e falou, olha, não precisa ser verdade a hipótese, basta que os cálculos se tornem melhores e correspondam àquilo que a gente está observando. Então eles vão dando esses miguezinhos para poder passar um cálculo mais correto que ajuda melhor a interpretar o mundo. Só que o movimento descrito pelo Copérnico, ele é o movimento ideal. Qual que é o movimento ideal? Aí ele retoma lá para o Platão. O Platão dizia que a figura, a forma geométrica ideal, perfeita, dado o mundo das ideias, é o círculo. Porque o círculo ele tem, todos os pontos do círculo têm a mesma distância com relação ao centro. Então se a gente está imaginando que as coisas giram em torno de um centro, então esse movimento deve ser perfeito, ideal, como teria sido desenvolvido por Deus. Então ele descreve que todos os corpos celestes se movimentam em órbitas perfeitamente circulares. É mais simples, inclusive, calcular um círculo do que outro tipo de órbita. Logo depois dele veio outro astrônomo que é o Kepler, Johannes Kepler. Ele falou, poxa, é isso mesmo. Estou convencido da hipótese. Não é a Terra que está parada no centro do sistema. É o Sol. Mas a gente pode melhorar se a gente abrir mão desse movimento que você acha que é ideal, que é o circular. O movimento real, ele é elíptico, ele tem a forma de uma elipse. É mais complicado calcular, não tem essa forma considerada ideal pelo Platão, pelos outros astrônomos, mas esse é um movimento. Se a gente for fazer direitinho os cálculos, a gente vai acertar quando a gente olhar e perceber que o movimento é uma elipse e não um círculo. E aí ele falou, e por que as coisas se movimentam em elipse em torno do Sol? Ele fala, eu acho que existe uma força, e eu vou chamar de gravitas. Tem um peso, alguma coisa aí que atrai. Mas eu não sei explicar o que é isso. Me parece que o Sol atrai os planetas, mas eu não sei o que é isso. E ele chama de gravitas, que é a palavra latina que depois foi traduzida para o português como gravidade. E ele fala, olha, o mundo funciona como a engrenagem de um relógio. Ele é impelido por uma força. A gente pode conhecer todas as peças e entender como ele funciona, assim como a gente entende os nossos mecanismos. Outro astrônomo importante na sequência, Galileu Galilei, ele fala assim, olha, tudo bem, tem uma força, só que esse debate é muito filosófico. O que é uma força? Até hoje, eu acho, os físicos não têm consenso, não têm uma definição sobre o que é o conceito de força. O que é a força da gravidade? O que é a força elétrica? Quais são as forças? O que caracteriza um fenômeno como sendo uma força? Então, é uma questão difícil pra caramba de resolver. Isso não vai ajudar a gente a melhorar os cálculos. Então deixa para lá, deixa que os filósofos ficam debatendo o que é a força. Vamos melhorar a descrição do movimento dos corpos celestes. Ele vai falar o quê? Que o movimento ele não é uniforme. Ele não tem uma velocidade constante. Ele é uniformemente acelerado. Isso tem a ver com força, porque força é massa vezes aceleração. Então os corpos celestes são acelerados, porque são atraídos por uma força. E aí ele começa a fazer uma série de experimentos, não só para ver os corpos celestes, mas para ver também os corpos
terrenos. E aí ele inventa esse experimento que é o plano inclinado, que quando tudo dá certo numa escola, ele é um experimento importante das aulas de física, para entender, inclusive, a atração gravitacional na Terra, o peso, a gravidade, a força normal, daí por diante. E aí ele publica lá no século XVII, já 1638, esse livro, Discursos e Demonstrações Matemáticas acerca de duas novas ciências, a mecânica e os movimentos locais. Então, olha que importante, a mecânica é uma das primeiras ciências desenvolvidas e ela depende diretamente dos cálculos matemáticos. Então, vocês sabem disso melhor que eu, porque vocês estudam mecânica e sabem de todos os cálculos que vocês têm para fazer. E os movimentos locais é o que hoje a gente chama de física, em grande parte. E aí o Galileu ele coloca no centro do procedimento científico o experimento. A gente precisa fazer experiências para comprovar a verdade dos fatos. E naquele livro ele fala o seguinte: o universo foi escrito em língua matemática, cujas letras são os triângulos, os círculos e outras figuras geométricas. Sem esses instrumentos é impossível ao homem compreender uma única palavra. Então aquela natureza, o universo, do jeito que Aristóteles descrevia, e que a igreja defendeu por tantos séculos, já era. O Aristóteles falava que a natureza era escrita em números? Não, a natureza é feita de terra, fogo, ar, água e éter, e cada coisa tem o seu lugar, e é isso que explica os movimentos. O cara está falando aqui não, o universo é escrito em matemática. Matematiquez é a língua do universo, e para entender o universo, conhecer a natureza, fazer ciência, a gente vai usar figuras geométricas e contas. E vocês sabem disso porque vocês vão para a escola aprender ciência e usam figuras geométricas e contas. Elipse, círculo, triângulo, quadrados, retângulos e daí por diante. A gente vive um mundo pós-revolução científica e vocês vivem isso na escola de vocês. Vocês sabem disso, vocês passaram por isso. Outra coisa importante, assim como vocês viram na aula anterior da Reforma Protestante, o Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e os outros pastores reformadores traduziam as Bíblias, o Galileu escreveu os textos dele na língua dele, italiano, que era também para dar para a comunidade possibilidade de ler, interpretar, entender e levar o conhecimento adiante. Então, se tivesse escrito em latim, quem que ia entender? Só as pessoas que estudaram latim nas escolas da igreja. Agora não, quem fala italiano e porventura sabe ler italiano vai poder dialogar com o Galileu e traduzir para outras pessoas que não sabem ler.